E aí, cara? Vamos ler essas 16 páginas de vídeo e texto. Caraca! Primeiro ponto. Eu já li o capítulo da União, já li o capítulo dos Estados, já li o capítulo dos municípios. Agora eu vou ler finalmente, eu vou ler a administração. Título 3, da Organização do Estado, capítulo 7, da Administração Pública, seção 1. Disposições gerais. Artigo 37. Administração pública direta e indireta do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte. 5 carixas. 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como, eu tô lendo no tabletozinho, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, podem ter cargos públicos estrangeiros também. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende da prevenção prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos de acordo com a natureza e complexidade ou cargo do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Essa coisa de complexidade e natureza significa ensino médio, ensino superior ou ensino fundamental. Na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo e comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Uau! 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, 4 anos. 4. Durante o prazo de improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras dos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destacam-se apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Cai bastante essas questões. Direção, chefia, assessoramento. Seis, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O 7º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 8º, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 9º, a lei estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Caraca, tá coçando minha cara. Minha cara tá coçando. Nono, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporária e excepcional. Interesse público. 10. Na remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata súmula 4 do artigo 39, que fala dos servidores, somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, observado a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinções de índices. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos e funções e empregos públicos na administração direta, autárquica fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e dos proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Daí, continuando, aplicando-se como limite dos municípios o subsídio do prefeito. E nos estados do Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e
distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros o limite o 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No âmbito de poder do Poder Judiciário, aplicava esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Essa coisa foi mal complicada, mas só tá falando que, tipo, cada poder tem um teto, tem um carincha com um teto específico, um desembargador, um governador ou um prefeito. Cada poder também tem isso, os poderes legislativo, o executivo, o Ministério Público, os procuradores, todos esses caras têm isso aqui diferente. 12. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Ou seja, não tem distinção, não dá para ter uma diferença grande entre os poderes, porque os poderes têm que ser iguais. 12. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória por efeito de remuneração do pessoal do serviço público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimo ulteriores. 15. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvados o disposto no inciso 14, inciso 15 deste artigo, e nos artigos 39, súmula 4, 150, inciso 2, 153, inciso 13 e 153, súmula 2. Essa coisa de subsídios é um dinheiro super gigante. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observada em qualquer caso disposto no inciso 11. Daí o inciso 11 é o que fala dos prefeitos, certo? Isso. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos e funções de empregos públicos da administração direta autárquica fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distritos Federais, dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos acumulativamente ou não, incluídos em vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie. Daí começa a falar de todos os carixas, subsídios dos carixas dos poderes. Continuando lá naquele que está falando da vedação de acumulação. De novo. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Vai ter que tem cargos e tem que ter disponibilidade de horários. São 3 tipos. Isso aqui que é bastante prova. Os 2 cargos de professor, pode ser 2 professores. O de cargo de professor com outro técnico ou científico. Ou e terceiro, o de 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Continuando, o 17. A proibição de acumulação e tendência aos empregos e funções de abrange de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, que está falando que as coisas da administração indireta também caem sobre essa coisa de acumulação. 18. Não, esse aqui é o 19. Não, 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência, jurisdição, procedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia autorizada a instituição de empresa pública da sociedade de economia mista e de fundação cabendo-lhe a lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. 20. Depende da autorização legislativa, em cada caso, a criação do subsídio das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante um processo de licitação pública que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais de funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e também de informações fiscais na forma de lei ou convênio. Compartilhação de informações. Agora chegou finalmente nas súmulas, nos parágrafos extras do artigo 37. É aquela coisa que tem tipo um monte de coisa que mudou por causa das emendas e tipo tem uns 14
14 parágrafos? Tem muita coisa. Vai. Artigo 37 da Administração Pública, parágrafo 1. A publicidade dos atos, programas, obras... Publicidade, agora falando do princípio da publicidade, né? Publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter... Tem um cara que fala de um caráter que a publicidade tem que ter. Educativo, informativo, orientação social. Uau! Nela, podendo constar nome, não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades aos serviços públicos, ou servidores públicos, quer dizer. Ou seja, isso aqui é contra o princípio da publicidade e impessoalidade, então é uma coisa que é super proibida. Segundo, a não observância do disposto no inciso 2 e 3 implicará a nulidade do ato de punir e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Vamos ver o que estava escrito lá no inciso 2 e 3. A investidura de cargo de emprego público dependerá de aprovação prévia no concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo de comissão, declaradas em lei de livre nomeação ou exoneração. Ou seja, se não tiver isso, tira nulo. Se não passou no concurso, nulo. E terceiro, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Ou seja, se quer contratar, tem que estar sendo o prazo do concurso. Se passou e não renovaram, não pode. É contra a lei. Súmula 3. A lei disporá das formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Essa lei aí vai disciplinar, regulando o quê? 1, 2, 3, três coisas. Primeira, as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna de qualidade de serviços. Segundo, o acesso dos usuários a registros administrativos e informação sobre atos de governo observados o disposto nos artigos 5, 10, 3 e 13. 3. A disciplina de representação contra o exercício de negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Súmula 4 agora. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a disponibilidade dos bens e o ressarcimento ao horário na forma de gradação previstas em lei sem prejuízo de ação penal cabível. Súmula 5. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não que causem prejuízos ao horário, ressalvados as respectivas ações do ressarcimento. Súmula 6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Súmula 7. A lei disporá sobre... Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou lembrar de tudo que eu ler. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Me hipnotizei. Talvez. Não, eu com certeza me hipnotizei. 5, 4, 3, 2, 1. Vou lembrar tudo que eu ler. Pronto. Súmula 7. A lei disporá sobre os requisitos e restrições ocupantes do cargo da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Lei de informação. Lei da informação. Súmula 8. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira. E orçamentária dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderão ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre 1, 2, 3 coisas. A lei vai dispor sobre o prazo de duração do contrato, dessa aí que vai fazer sobre a autonomia geral, orçamentária e financeira. Também a lei vai dispor sobre os controles e critérios de avaliação de desempenho diretos e obrigações e responsabilidades dos dirigentes. E também o contrato vai ter sobre a remuneração do pessoal que vai fazer essa autonomia gerencial, essa organização. Súmula 9. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que recebem recursos da União, do Estado Federal, dos municípios para
Pagamento de despesas de pessoas ou de custeio em geral. Súmula 10 é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, e os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Súmula 11 não serão computados para o efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas na lei. Se lembra que o capítulo, o inciso 11 é as coisas de subsídios, acumulações de aposentadoria ou seja, um monte de bônus de dinheiro, o seu dinheirinho de servidor. Daí aqui está falando na súmula 11 que não serão computados para os efeitos dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11. Súmula 12. Para os fins dispostos no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixarem em seu âmbito, mediante emenda, as respectivas constituições e lei orgânica como limite único de subsídio mensal dos desembargadores no respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento, 90 a 25%, em quantidade grande, do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste artigo aos subsídios aos deputados estaduais e distritais dos vereadores. Agora começa as coisas incluídas e mudadas dos capítulos das emendas 103 de 2019. Eu também devia ver se coisas que mudaram em 2020. Mas eu não vou ver agora. Só vou ler essas aqui que estava quando caiu o concurso. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser adaptado para exercício de cargos cuja atribuição e responsabilidade sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa Constituição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração no cargo de origem. É readaptação, né? Cargo titular, cargo efetivo poderá ser readaptado. Segundo, 14. Súmula 14. Aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, de emprego ou função pública, inclusive de RGPS, Regime Geral de Previdência Social, terá o rompimento de vínculo que gerou o referido ao tempo de contribuição. Súmula 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte dependentes a seus dependentes que não seja decorrente do disposto na súmula 14 e 16 do artigo 40 ou que não seja previsto em lei que extinga regime próprio de previdência social. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função ou investido. Esse servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam as seguintes disposições. Ou seja, aqui está falando do carinha que ganhou um vereador, ou ganhou um governador, ou ganhou um vice-governador, ou ganhou um vice-prefeito. Alguma coisa importante de eleitoral. Um mandato eletivo. Daí, essas disposições desses carinhas, desses servidores, tem algumas. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Ou seja, os importantes de estado. Ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Ou seja, se você ganhar alguma coisa de um mandato de Estado, você tem que se afastar. Segundo, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Agora, prefeito é um cara municipal. Se ele ganhar um mandato de prefeito, ele é afastado e pode optar pela remuneração. Daí aparece o terceiro mandato, o vereador. No terceiro, investido no mandato de vereador, havendo uma compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada uma norma do inciso anterior, que é a de afastamento. Sacou? Se você ganhar algum cargo de Estado, você tem que se afastar. Se você ganhar um mandato de município, que é tipo prefeito, você se afasta, mas você escolhe a remuneração que você quer. E se você ganhar um mandato de vereador, você se afasta, quer dizer, você não se afasta, dá para você fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. É uma exceçãozinha
outra coisa. Você pode fazer os dois trabalhos com carga horária e ganhar os dois ao mesmo tempo. Mas só se tiver uma compatibilidade de horários, daí ele fala que se não tiver compatibilidade de horários, você se afasta. Se afasta! E ganha a coisa que você optar. Quarta coisa. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Uau! Ou seja, tipo, para ganhar na promoção, você precisa, estar lá no cargo por uns 5 anos. Mas só que você não pode, esse 1 ano, quer dizer, dependendo do que você ganhar, você vai ganhar um mandato de 4 anos, 3 anos, sei lá quanto vai ser o seu mandato. Ele não vai contar como o tempo que você estava trabalhando naquele seu servidor, quando o seu trabalho de servidor. Então você vai perder você não vai ganhar porque você não fez o trabalho, certo? É simples assim. A promoção. Quinto, pode ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime diante no ente federado de origem. Interessante, né? Finalmente chegou nos servidores públicos. Servidores públicos, servidores públicos, servidores públicos. É o artigo 39 dos servidores. Pausa. Bom, eu não tenho um botão de pausa, então pique. Oh, fucker! Aguinha. Eu sei que está gravando. Bom, não sei que você está ouvindo minha voz. Voltei. Capítulo 7. Bom, não é capítulo, é seção 2 dos trecos de administração pública. Agora está no capítulo dos servidores públicos. Eu gosto de olhar na minha cara no vídeo. Artigo 39 dos servidores públicos. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão
Eu tenho que ser mais lento. Tô sem gás. No âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de carreira para os servidores na administração pública direta das autarquias e das fundações públicas. Eu não entendi o que esse parágrafo quer dizer. Espera aí, tem uma repetição aqui embaixo. Só que um pouco diferente. Será que o professor falou... escreveu errado coisa de colocou? Bom. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão o Conselho de Política de Administração... Conselho de Política? Olha aqui a diferença. Conselho de Política da Administração e Remuneração de Pessoal integrado nos serviços por servidores designados pelos respectivos poderes. Súmula 1. A fixação dos padrões do vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará 1. A natureza de sua... Essa fixação de padrões de vencimento, que é o quanto a pessoa vai ganhar. Bom, essa fixação de padrões de vencimentos, que é quanto a pessoa vai ganhar. Tem um sistema remuneratório, observará algumas coisinhas. Caraca, 3 espirros demais, cara. Bom, 3 coisinhas para esses vencimentos. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Ou seja, tipo, se é do poder legislativo, judiciário ou executivo, administração, julgar ou fiscalizar, dependendo dessas coisas, daí nível fundamental, médio, superior, e continuando desses tipos de complexidades. Nível federal, estadual e municipal, colocando todas essas coisinhas, vai dar um vencimento. Continuando, os requisitos de investidura, que é a coisa lá de ensino médio, superior, tempo de trabalho. Terceiro, as peculiaridades do cargo. Eu não sei explicar isso aqui. Continuando dessa coisa dos servidores, na súmula 2 do artigo 39, fala assim: a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, continuando a participação nos cursos. Um dos requisitos para a promoção na carreira facultada para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Súmula 3. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no artigo 7, inciso 4, inciso 7, inciso 8, inciso 9, inciso 12, inciso 13, inciso 15, inciso 16, inciso 17, inciso 18, inciso 19, inciso 20, inciso 22, inciso 30. Sabe o que é isso? São todos os direitos sociais das pessoas que estão se aplicando aqui no servidor público. Podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Súmula 4. Um membro do poder e o detentor de mandato efetivo, eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedada o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória obedecida em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 10 e inciso 11, que são coisas dos subsídios. Menos o 10. O que o 10 tinha da administração pública? O 10 tinha a remuneração de servidores públicos e o subsídio de que trata a súmula 4 do artigo 39 somente poderá ser fixados e alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a divisão geral anual, sempre na mesma carta e sem distinção de índices. Ou seja, a remuneração ela é sempre revisada e elas são fixadas por lei específica. Arcuazinha. Meia hora já. Mas eu quero ficar por aqui até o final. Falta ainda metade ainda. 29 foi só um capítulo ainda. Vamos lá. Súmula 5. Lei da União dos Estados Federal e dos Municípios poderá estabelecer uma relação entre o maior
e uma menor remuneração dos servidores públicos obedecidos em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11. Uau! Súmula 6. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores de subsídio e remuneração dos cargos de emprego público. Súmula 7. A Lei da União do Estado, Distrito Federal e Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade, treinamento, desenvolvimento de modernação, reaparelhamento, racionalização do serviço público, inclusive sob a forma adicional ou prêmio de produtividade. Súmula 8. A remuneração de servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos da súmula 4, que é aquelas leis da súmula 4, né? Agora, súmula 9. Começou algumas coisas aqui que são incluídas ou mudadas pela emenda 103. Súmula 9. É vedada a incorporação e vantagens de caráter temporário vinculadas ao exercício da função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. É vedada a incorporação da vantagem de caráter temporário ou vinculada ao exercício de função, confiança ou de cargo em comissão à remuneração de cargo efetivo. Ou seja, não pode incorporar vantagem. Temporário. Isso foi incluído pela emenda. Agora, artigo 40. Vamos ver sobre o que é. O regime próprio de Previdência Social. Olha, o artigo 40 foi o que mais mudou na emenda 103, por causa que a emenda 103, o foco dela era Previdência, que tinha muito tempo, e eles fizeram algumas mudanças que precisavam fazer. O regime próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição de respectivo ente federado de serviços ativos de aposentados e de pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuário. Redação dada nova pela emenda. Súmula 1. Os servidores abrangidos por regime próprio de Previdência Social serão aposentados. Redação pela emenda. Será aposentado do RPPS por 3 coisas. Ele é aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo que estiver investido quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliação periódica para a verificação de continuidade nas condições em que se ensejam a concessão da aposentadoria na forma da lei para o respectivo ente federado. Ente federado respectivo tem uma lei total. Redação nova. E depois, essa aposentadoria aí que eu estou falando, do servidor do RPPS. 2. Compulsoriamente com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos. 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. Eu não sei, 70 ou aos 75, dependendo da lei complementar do ente federado, né? E terceiro, no âmbito da União, aos 62 anos de idade se mulher e aos 65 anos. 65! 6! 5! 65 anos se homem e 62 se mulher. 3 anos a menos. De idade se homem e no âmbito dos estados, distritos federais e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda de respectivas constituições, 3 organismos observados ao tempo de contribuição e aos demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federado. Uau! Súmula 2. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo em caso que se refere a súmula 2 do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral. Da Previdência Social, observado o exposto na súmula 14 e 16 dessa mesma artigo 40. Isso aqui é uma redação da emenda. Ou seja, não pode ganhar mais na aposentadoria que seja menor do que o valor mínimo da súmula 2 do artigo 201, que deve ser o salário mínimo. E também não pode ser superior ao limite máximo, que eu acho que são 6 mil. Súmula 3. As regras para cálculo de proventos aposentadoria serão disciplinadas em lei respectiva do ente federado. Redação da emenda. Súmula 4. É vedada. A adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio
RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, salvado disposto na súmula 4A, 4B, 4C e 5. Essas coisas ressalvadas aí são a adoção de requisitos diferenciados para os policiais, pessoas deficientes, idosos, pessoas que tiveram professores e também pessoas que trabalhem com coisas perigosas, todos esses tipos de pessoas. Olha aqui, súmula 4A, súmula 4B, súmula 4C. Súmula 4A poderão ser estabelecidos por lei complementar no respectivo ente federado, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência. Previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Uau! Depois a mesma coisa no 4B, só que vai chegando até para aposentadoria de ocupante de cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51 do inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 ao 4 do caput do artigo 144. É tipo um monte de policial. E eu me lembro que o professor falou alguma coisa sobre um policial penal que nem existia antes. Policial penitenciário. Agora ele também cai nessa coisa aí. 4C. Isso aqui foi incluído. Os 4A e os 4B são incluídos. Não são redações novas. 4C poderá ser estabelecido, mesma coisa de antes, poderão ser estabelecidos por lei complementar, respectivo do ente federado, idade e tempo de contribuição diferenciado para aposentadoria de servidores, cujas atividades sejam exercidas em efetiva exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. Daí, essa aqui, que já caiu algumas provas, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Porque, sabe, isso aqui só tá vedado porque já fizeram maconha, trocatrua com essa coisa. Tipo, a pessoa que não trabalha com uma coisa perigosa, mas ela ganhava uma aposentadoria diferenciada. A coisa da aposentadoria diferenciada é que tem ali cotas diferentes, esse tipo de coisa, né? Quanto que a pessoa tem que contribuir para a Previdência Social, Seguridade. Bum. Bum, 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 Que isso, meu? O cara ficou louco, meu? É, fiquei louco. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos... Isso aqui é súmula 6, tá? Ressalvadas as aposentadorias... acabei de perceber que eu pulei o súmula 5. Tem 4A, B, C, que tinha falado lá na súmula 4, das aposentadorias diferenciadas. E agora o 5 finalmente chegou. Os ocupantes de cargos dos professores terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes de aplicação do exposto no inciso 3 da súmula 1, desde que comprovem o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federado. Uau! Súmula 6. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria a conta do regime próprio de Previdência Social, RPPS, aplicando-se a outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Súmula 7. Observado disposto na súmula 2 do artigo 201, quando se tratar de única fonte de renda formal auferida pela dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente federativo, ao qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte de servidores, de que trata a súmula 4, 4B. Decorrente. Pensão por morte, 4B. O 4B é dos carinhas policiais. Certo. Voltando aqui um pouquinho. O benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei respectivo ente federado, Estado, Distrito Federal ou município,
a qual tratará da forma diferenciada a hipótese de morte do servidor da que está tocar. Súmula 4b, que é o policial, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão de função. Que triste, né? 1. Inciso 1. Por que apareceu um inciso 1 se não tem 2 pontos antes? Bom, vamos ver sobre o que é esse inciso 1. Se é sinal da súmula 7 mesmo. Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, decretado o artigo 201. Acrescido 70% de parcela excedente a este limite caso aposentado na data do óbito. Sinistro isso aqui. Tipo, se o carinha finalmente conseguiu aposentar, incrivelmente, o policialzinho, ele conseguiu se aposentar. E agora ele foi morto, triste. Daí aumenta, não sei porquê. Mas não, é bom aumentar. Então, esses incisos extras aqui são mesmo do súmula 7. Tem um outro inciso, esses dois. Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso em atividade na data do óbito. Tipo, os dois falaram 70%. O cara tá aposentado, aumenta 70%, e o cara tá ativo, aumenta 70% também. Tipo, por que diferenciou? Não entendi. Eu que devo ter confundido. Leia de novo o treco se você quiser entender isso. Súmula 8. Renova a redação da emenda. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme os critérios estabelecidos em lei. Súmula 2. Sabe, tem que fazer reajuste. Só isso que tá falando aqui. De aposentadoria, todas essas coisinhas. Súmula 9. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria. Observado exposto na súmula 9 e 9A do artigo 201. E o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Súmula 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Súmula 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 9, à soma total de proventos de atividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social. Caras, eu não vou mais olhar para vocês. Tô cansado, só vou olhar para o texto. Com mineração acumulável, na forma dessa Constituição. Sério, por que eu falei vocês? Ninguém vai ver esse vídeo, mano. Meu Deus. Oh my god. Pra você mesmo, Alex. Você para de olhar pro computador e só lê o treco. Só lê o treco que você vai postar. Regime geral de previdência social, o montante resultante da adição de proventos e a atividade com remuneração de cargo remunerável, né? Da forma da circunstância, cargo em comissão declarada em lei de remuneração e exoneração em cargo eletivo. Súmula 12. Além do disposto nesse artigo, serão observados ao regime próprio de previdência social, no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Súmula 13. Aplica-se ao regente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, regime geral de previdência social. Súmula 14. A União, Estado, Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei, iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo eletivo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado exposto no súmula 16. Súmula 15. O regime de previdência complementar, de que trata o súmula 14, oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida e observará o disposto no artigo 202 e será efetivo na intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Súmula 16. Somente mediante a sua prévia expressa opção, o disposto na súmula 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato da instituição de correspondente de regime de previdência complementar. Súmula 17.
Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto na súmula 3 serão devidamente atualizados na forma da lei. Súmula 18. Incidirá a contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superam o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para que os servidores titulares de cargos efetivos, súmula 18, observados os critérios a serem estabelecidos em lei de respectivo ente federado, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Súmula 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social, RPPS, é vedado mais de um, e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime para cada ente federado, abrangindo todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar, no que trata a súmula 22. Súmula 21. A contribuição prevista na súmula 18 deste artigo incidirá sobre as suas parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 dessa Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for reportador de doença incapacitante. Revogado pela emenda constitucional número 103. Essa coisa aí da súmula 1 foi revogado. Interessante. O referido parágrafo estará revogado na data de publicação de uma lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, ao que eu referendo integralmente. Entende? A coisa da súmula 21 é que essa coisa está válida ainda até que criaram uma lei. Já que isso aqui é de 2019, então não sei se criaram uma lei aqui em São Paulo, do ente federativo de Estado de São Paulo, ou do ente federativo de município de São Paulo. Então, essa contribuição prevista no artigo súmula 18 se dá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão e que superam um dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência. Isso é muito difícil uma pergunta dessas, Caís, né? Já está acabando aqui o artigo 40. Súmula 22, a instituição de novos regimes próprios de previdência social de lei complementar federal estabelecerá para os que já existem normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo entre os outros aspectos sobre incluído pela emenda constitucional número 103 de 2019, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Aqui um monte de incisos incluídos. Eu estou falando do... Opa! Mudou. Continuando. Já estou quase indo... Já estou quase no final do capítulo. Eu estava aqui no 22, que fala da vedação e instituição de novos regimes, dispondo entre os aspectos sobre requisitos de extinção e consequente migração do regime geral de previdência social, requisito de segundo requisito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quantos requisitos, cara? 10 requisitos dessa vedação de instituição de novos regimes próprios de previdência social. Segundo requisito de vedação é modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização de recursos. Eu estou falando certo. Lei complementar federal estabelecerá para os que já existem normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, expondo sobre outros aspectos sobre... Saquei. O súmula 22 fala de uma vedação de criar novos regimes, mas depois ela fala que a lei complementar federal vai criar os aspectos que tem que ter nesses regimes. Primeiro, esses regimes têm que ter requisitos para extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, tem que ter modelos de arrecadação e de aplicação e de utilização de recursos
que eles arrecadaram. Tem que ter a fiscalização pela União e do controle externo e social. Tem que ter a definição de equilíbrio financeiro e atuário. Tem que ter a condição para a instituição no fundo de com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuição e dos bens direitos e atividades de qualquer natureza. Sexto, mecanismos de equacionamento do déficit atuário. E sétimo, a estruturação do órgão ou entidade gestora do regime observado os princípios relacionados com a governança, controle interno e transparência. Oitavo, condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direta ou diretamente com a gestão do regime. Nono, condições para adesão a consórcio público. Décimo, parâmetros para apuração da base de cálculo e definição da alíquota de contribuição ordinárias e extraordinárias. Finalmente acabou o artigo 40, uhul, que falava das previdências. Era muito grande, mudou muita coisa na emenda 33. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 1. Súmula 1. O servidor público estável só perderá o cargo. 1, 2, 3. Isso aqui cai muito em prova. 3 coisas. Perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Segundo, caso se perder o cargo, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada uma ampla defesa. Ou seja, sentença judicial, processo administrativo. E o terceiro método de perder o cargo é mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Ou seja, o cara nem consegue fazer mais o trabalho dele. Tá aí avaliação, processo judicial e processo administrativo. Uma sentença judicial ao invés de um processo judicial. Súmula 2 do artigo 41. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado. Essas coisas aqui caem bastante, é a coisa de mudar uma palavra por outra palavra. Quando um caricha que foi demitido por um desses 3 métodos aí, uma sentença judicial, um processo administrativo ou pelo teste de periódico, todos esses trecos, o cara tem ampla defesa. Daí ele vai se defender e se ele conseguir retirar essa demissão, acontece, ele é reintegrado, ele reintegra, volta a integrar. E o eventual ocupante da vaga, do cara quando ele estava demitido, ela estava em vacância, então teve que colocar alguém lá. O cara que foi reconduzido ao cargo de origem, se ele tiver, porque se ele fosse estável, ele teria um cargo de origem que ele foi reconduzido. Bom, se é estável, ele vai sair e voltar para lá, e se não, ele será aproveitado em outro cargo ou posto de disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Súmula 3. Extinto o cargo ou declarada a sua necessidade do servidor, que já era estável depois desses 3 aninhos. Mas que droga. Remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Súmula 4. Condição para aquisição de estabilidade é obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. E finalmente acabamos essas coisas da administração pública. Eu li o treco inteiro, incrível! Nossa, demorou 1 hora, fucker! 53 minutos. Acabou? Você quer aprender? Lê!